Muito bem. A parábola dos trabalhadores da última hora e o reino de Deus. Recentemente eu fiz um conteúdo, recentemente nem tanto, né? Faz um tempinho já. Eu escrevi um artigo no site gppm.com.br. É um blog que eu tenho junto com a minha esposa sobre a parábola dos trabalhadores da última hora e os ensinamentos que a gente consegue extrair dessa parábola, né? Então, assim, antes de mais nada, toda parábola ela deve ser estudada e você deve orar. Após você ler a parábola, estudar a parábola, você deve orar a respeito daquilo ali para extrair ao máximo o conhecimento, né, os ensinamentos que aquela parábola ela nos traz, tá? Por quê? Porque existe um problema quando a gente vai ler a Bíblia, digamos assim, tá? Ler alguma passagem da Bíblia, que é o problema de nós pensarmos literalmente, né? Olharmos só para o que é literal, né? O sentido literal daquilo que está escrito ali, e enxergarmos apenas o óbvio. Então, se você pega a parábola dos trabalhadores da última hora, por exemplo, e você olhar para o óbvio, você vai dizer que os primeiros trabalhadores, aqueles que foram chamados primeiros, ficaram com inveja dos trabalhadores da última hora por causa que os trabalhadores da última hora receberam a mesma coisa que eles. Isso é o óbvio. Não é esse o ensinamento que a parábola quer carregar ali, que ela quer transmitir. Não é somente isso, sabe? Isso é o extremo superficial ali. Isso é muito superficial, tá? É o óbvio, né? Extremo óbvio, digamos assim. Então, o problema é que as pessoas elas apenas leem, né? Leem corrido a Bíblia, sem estudar, sem orar a respeito daquilo ali. Então elas acabam apenas enxergando o óbvio e elas acreditam que o ensinamento que aquela parábola quer transmitir é apenas aquilo ali. E não é. Tem muito mais, tá? A cada trecho da parábola que Jesus contou, nós deveríamos, né, prestar atenção, porque às vezes uma palavra, uma frase já quer nos transmitir muitas coisas, tá? Muitos ensinamentos. Então eu resolvi fazer agora esse vídeo. Eu fiz já um conteúdo, vou deixar no link do vídeo, o link aqui na descrição do vídeo, né? Para você acessar o conteúdo completo depois que está lá no site. Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui também, tá? Então a parábola dos trabalhadores da última hora, ela tem muita ligação com o reino de Deus. Todas as parábolas, elas possuem ligação com o reino de Deus, tá? Porque Jesus, ele pregava sobre o reino, ao contrário do que alguns defendem, que Jesus falava sobre amor, sobre, sei lá, tá? Na verdade, ele era sobre o reino, tá? E nós não podemos fugir disso, pois como o próprio Jesus mesmo nos ensinou, a gente deve buscar primeiro o reino, tá? Então, por exemplo, no começo da parábola ali, está escrito o seguinte, porque o reino do céu, aí a versão que eu utilizo para ler, né, e para estudar é a versão King James, tá? Eu recomendo que você também acompanhe essa mesma versão. Então a parábola dos trabalhadores da última hora está lá em Mateus 20, né, do verso 1 ao 16. Na versão King James fala o seguinte, porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família. Então, esse é o início da parábola. E aqui a gente já tem um ensinamento. Aqui a gente já tem um puxão de orelha também. Porque esse chefe de família pode ser interpretado de duas formas e as duas formas estão corretas. Pode estar se referindo a Deus, né, o Senhor ali, o chefe de família, tá? Pode estar se referindo a Deus, tá? Que ele busca servos, né, para trabalhar em prol do seu reino, tá? E servos, é bom que a gente também deixe claro que servir não é uma condição, tá? Mas sim um ato de amor, de liderança servil,
né, em prol da multiplicação dos talentos. Então, você não tem que viver na condição de servo, tá? Você tem que servir como com o propósito de multiplicar os seus talentos, com o propósito de explorar o potencial que Deus colocou dentro de você, em prol do crescimento do reino de Deus, tá? Então, aqui a gente já consegue extrair esse primeiro ensinamento. E o chefe de família também pode ser interpretado como o homem, o patriarca, né? O homem da casa, o homem do lar ali, o patriarca, tá? O líder do lar. Então, de certa forma, já é um chamado também, né? Já é um puxão de orelha para esse homem, e você, se você for homem, está assistindo, serve para você, tá? Para quem for homem, que tem que levantar cedo, que está dizendo que desde cedo já tem que estar engajado, comprometido com o seu chamado, com o seu propósito em realizar a sua missão aqui na Terra. Então, apenas a primeira frase, né, dessa parábola, apenas nesse trechinho, a gente já consegue extrair esses dois ensinamentos, beleza? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque tem gente que lê e acha que ali quando fala no Senhor está se referindo apenas a Deus, mas não. Cuidado, porque pode estar se referindo a Deus e, ao mesmo tempo, pode estar querendo dar um puxão de orelha para os homens que daqui a pouco não estão comprometidos com o seu chamado, para os homens que ainda estão dormindo, que ainda não acordaram e não estão seguindo, né, o seu propósito, o seu chamado para cumprir a sua missão aqui na Terra, tá? Então, já começa por aí. E aí Deus, né, ele chama pessoas, tanto homens quanto mulheres, tá? Para quê? Para expandirem o reino de Deus, o seu reino, né? Expandirem o seu reino aqui na Terra. Como que você faz para expandir o reino de Deus aqui na Terra? Multiplicando os seus talentos. Então ele deposita talentos. Uma parábola, ela se conecta com a outra, porque nós temos também lá em Mateus, se eu não me engano, 25, do verso 14 ao 30, se eu não me engano, tá? Nós temos a parábola dos talentos. Então, essa parábola dos trabalhadores, ela de certa forma se conecta também com a parábola dos talentos. É importante que a gente estude cada parábola e vá buscando ali encaixar uma com a outra, como se fossem peças de um quebra-cabeça, né? Para que você vá desenvolvendo a sua mentalidade, abrindo o seu coração, desenvolvendo a sua espiritualidade aí e recebendo esses ensinamentos, tá? De Deus, do reino de Deus. Beleza? Então ele chama pessoas para trabalhar no seu reino, multiplicando seus talentos e influenciando outras pessoas. O reino de Deus aqui na Terra, que é um reino que de agora, um reino que está acontecendo agora, não é um reino futuro que um dia vai acontecer quando Jesus voltar. Não, não é isso. O reino de Deus, ele é um reino do agora. Ele é sobre você expandir a influência de Deus para a vida de outras pessoas. Então, você trazer outras pessoas para o reino, tá? É assim que o reino se expande, tá? Por isso que lá no Éden, quando Deus criou a terra, criou Adão, criou a Eva e colocou eles num espaço limitado, que seria lá o que se chama de Jardim do Éden, por isso que esse espaço ele era limitado, porque eles deveriam aumentar a capacidade deles, multiplicarem os talentos deles e irem expandindo isso, conforme fossem multiplicando, né? Tendo filhos, multiplicando a própria espécie, no caso de ter filhos, de aumentar a quantidade de pessoas, de população, aumentaria também a influência de Deus e ia se espalhando para essas outras pessoas, tá? E hoje o que a gente precisa fazer continua sendo isso, continua sendo a mesma coisa, levar a influência de Deus, levar o reino de Deus, né, para outras pessoas, ou o contrário também vale, né, trazer pessoas para esse reino de Deus, beleza? Então a parábola dos trabalhadores da última hora, ela fala exatamente isso. Deus, ele chama algumas pessoas, essas pessoas não dão conta do recado, não cumprem aquilo, né, que elas foram chamadas. Então, na última hora, né,
por isso que é os trabalhadores da última hora. Na última hora ele vai lá e encontra algumas pessoas ociosas. Essa versão que eu falo, que eu estou usando aqui, da King James, ela fala exatamente isso. O Senhor ele chega e pergunta: por que vocês estão aí ociosos? Né? E aí tem a resposta dos homens, daquelas pessoas que estavam ali ociosas, é muito interessante. Eles respondem o seguinte. Quer ver, ó? Deixa eu só achar aqui, ó. E ele, saindo cerca da hora 1/10, né, encontrou outros que estavam ociosos. Então o Senhor saiu e encontrou lá os caras, eles estavam lá parados, né, ociosos. E disse-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E eles disseram-lhe, então essa resposta aqui é muito interessante, ó. Porque nenhum homem nos contratou. O que acontece aqui? Então, Deus está chamando pessoas para trabalhar na expansão do seu reino, aqui na Terra, na sua influência aqui na Terra, tá? Para expandir a influência de Deus aqui na Terra. Como que você faz isso? Multiplicando seus talentos, já falei. Maximizando a sua capacidade, usando o seu potencial, cumprindo a sua missão, né? E aí, conforme você aumenta essa sua capacidade, multiplica os seus talentos, mais talentos é depositado pelo Senhor na sua vida, tá? E acontece que o seguinte, os primeiros trabalhadores não deram conta, os que ele chamou depois também não deram conta, e os últimos, os que foram chamados na última hora, estavam ociosos. O que é ocioso? É a pessoa que ainda não acordou, a pessoa que ainda não está cumprindo a sua missão aqui na Terra, a pessoa que ainda acha que está perdida, que acha que não tem uma missão, que não acredita, ou que acredita, mas que não consegue, continua perdida, continua dormindo, continua alienada, tá? A pessoa que está travada, que tem problemas, bloqueios. Então, esses são os ociosos. E está chegando perto da última hora. Nós, atualmente, eu acredito, eu creio, né, com base nos meus estudos, nas minhas orações, que nós estamos vivendo essa última hora. E muita gente ainda está ociosa. Só que a resposta deles foi o seguinte. O Senhor perguntou por que eles estavam ociosos e eles responderam: porque nenhum homem nos contratou. Essa pergunta, essa resposta aqui, tem gente que vai levar isso aqui no sentido literal e vai achar que está sendo falado de trabalho, que está se referindo ao trabalho. Cara, não é isso. Não dá pra gente ficar lendo partes da Bíblia, interpretando tudo literalmente e pensando só no óbvio, tá? Porque nenhum homem nos contratou. Repare que ele fala homem aqui. Homem aqui é no sentido mundano, esse exemplo aqui. Então, por exemplo, quando ele fala porque nenhum homem nos contratou, o que ele está querendo dizer, na verdade, é o seguinte: nós ainda não fomos dominados pelo mundo, nós ainda não fomos alienados, nós não estamos alienados, nós simplesmente estamos dormindo aqui, nós não acordamos para a vida ainda, então nós estamos ociosos, mas também não estamos perdidos, alienados. Isso é o significado de porque nenhum homem nos contratou. Então, o que acontece aqui? O Senhor diz para eles: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Vocês sabem que a videira, a verdadeira videira, né, como Jesus mesmo falou, é Cristo, é Ele mesmo, é Jesus Cristo. Ele é a verdadeira videira, né? E nós somos os ramos dessa videira. Nós precisamos estar conectados a Cristo, em Jesus, para que a gente possa cumprir nossa missão aqui. E aí o Senhor fala justamente isso, né? E de vós também para a vinha. Então o que a gente precisa fazer é conduzir as pessoas através da multiplicação do nosso talento. E, por exemplo, eu gravando esse vídeo aqui e escrevendo esse conteúdo que eu estou aqui também lendo, né? Que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É uma forma
de eu, Gustavo, estar multiplicando os meus talentos. Eu tenho essa inclinação para a escrita. Não gosto muito de gravar vídeo, mas faço porque eu também tenho essa mensagem para transmitir e entendo que o YouTube é um canal para eu transmitir a minha mensagem, tá? Então, eu estou aqui, de certa forma, multiplicando os meus talentos. Daqui a pouco você aí do outro lado vai ter uma outra forma de multiplicar os seus talentos. Mas todas as formas se resumem em você transmitir a mensagem que você carrega, usar os seus talentos e impactar na vida de outras pessoas. Então, você usa os seus talentos, transmite uma mensagem e essa mensagem vai impactar na vida de alguém, tá? O que eu estou fazendo aqui, com certeza vai impactar na vida de alguém, tá? Então, o que ele falou aqui é: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. Então, ele está dizendo o seguinte: o pessoal que está lá não deu conta do recado. Então, como vocês não foram dominados pelo mundo, vocês não estão alienados, como vocês não se venderam, digamos assim, para outros caminhos, né, para o outro lado, para o inimigo, então ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo vós recebereis. E é isso que a gente tem que fazer com que pessoas caminhem até Jesus, se conectem também como um ramo da videira verdadeira, tá? Então, tem muito mais coisa aqui nessa parábola, mas esse vídeo já está batendo 17 minutos e eu não vou ficar falando tudo aqui. Eu só queria dar esse recado rápido, de certa forma, para mostrar para você que está assistindo aí do outro lado que os ensinamentos que a gente consegue extrair de uma parábola ou de qualquer outra passagem bíblica e das falas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, eles vão além do óbvio. Muito, 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 muito mais que óbvio. Então a gente não pode ficar focando apenas no que está escrito ali e interpretando tudo literalmente. A parábola dos trabalhadores da última hora tem muito a ver com o reino de Deus, assim como a parábola dos talentos e as outras também, tá? Esse era o recado, então. E aí, se você quiser, se te interessou, se despertou interesse em você, se você quiser saber mais, clica no link da descrição que eu vou estar deixando, o link do conteúdo completo. Aí você vai lá para o gppm.com.br, tá? Que é o nosso blog, e você vai ler esse conteúdo completo lá dentro. Belezinha? Um abraço para você e até mais. Falou!